Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo deste sábado. Eu começo com uma boa notícia. Mais de 560 mil vagas de trabalho temporário devem ser abertas nesse fim de ano no país. E um levantamento revelou que a maioria dessas contratações deve ser feita na indústria. A tradicional abertura de vagas de trabalho no fim de ano deve trazer um alívio ao mercado brasileiro. De acordo com dados da Acertem, o Brasil deve gerar 565 mil vagas sazonais de trabalho entre os meses de outubro, novembro e dezembro deste ano. No último trimestre do ano passado, foram criadas 471.300 vagas temporárias. Apesar da projeção mais otimista, o número é considerado conservador por causa da insegurança econômica que as empresas ainda enfrentam por causa da pandemia. Entre as contratações provisórias, a indústria deve responder pela maior parte, com cerca de 60%. A estimativa é de que o setor de serviços aumente em 25% os postos de trabalho e o comércio 15%. Todos os biomas brasileiros registraram queda no número de queimadas em outubro. A Mata Atlântica teve a queda mais expressiva nos focos de incêndio. Os dados do monitoramento de queimadas, feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revelou que no balanço prévio de outubro, todos os biomas brasileiros registraram queda nas queimadas em relação a 2020. Foram contabilizados 1.260 focos de incêndio, um número bem abaixo dos 2.368 registrados no mesmo período do ano passado. A Mata Atlântica teve a queda mais expressiva, de 46,7%. O Cerrado também apontou uma queda maior do que 40%. No ano passado, foram 11.946 focos nos primeiros 20 dias de outubro, contra 6.451 em 2021. Dessa forma, o total de queimadas detectadas pelos satélites do INPE caiu 45,9%. A Caatinga e o Pantanal tiveram redução de mais de 30% no total de pontos de queimadas localizados pelo Instituto. Já na Amazônia, os focos decresceram de 12.774 para 9.413, ficando com 26,3% a menos. Apesar das quedas, no cenário anual, a Caatinga, o Cerrado e a Mata Atlântica ainda registram um aumento nas queimadas. Segundo dados das áreas devastadas pelo fogo neste ano, o INPE identificou mais de 217 mil quilômetros quadrados afetados até o final de setembro. No destaque internacional, 10 anos depois da morte do ditador do país, a Líbia ainda luta para completar a transição para a democracia. Já se foram 10 anos desde a morte do ditador Muammar Gaddafi na Líbia. Em 20 de outubro de 2011, seu reinado autoritário, que durava 42 anos, teve um ponto final. Após uma polêmica intervenção internacional sob o comando da OTAN, Gaddafi foi perseguido até um reduto em Sirte, no norte do país. Ao ser capturado, foi linchado por combatentes e executado no mesmo dia. O corpo do líder líbio foi exposto em um mercado. Após a morte dele, a população do país do norte da África parecia aspirar liberdade, mas até 2021 sofreu nas mãos de milícias armadas por antigos rebeldes. Em relação à Líbia, nos últimos 10 anos, desde a morte de Gaddafi, o território passou por fases. No começo era bom, mas depois piorou pouco a pouco até o que temos hoje. Muammar Gaddafi, o líder da revolução que derrubou uma monarquia na Líbia, foi arrastado pelo vendaval da Primavera Árabe. Mas longe de responder às aspirações dos manifestantes, a operação que resultou em sua morte afundou a nação africana em uma espiral de violência e divisões internas. Gaddafi foi injusto com os líbios e com a Líbia. Poderia ter sido bom para alguns, mas a maioria estava cansada, econômica e psicologicamente. Após anos de confrontos, o país finalmente conseguiu estabelecer em março passado, e sob a mediação da ONU, um governo de transição.
O governo de unidade nacional é responsável por administrar o país até a eleição presidencial prevista para 24 de dezembro. Esperamos que as eleições conduzam a uma vida melhor, a estabilidade e segurança políticas, bem como a uma transição civil para o Estado de Direito. O cessar-fogo estabelecido em outubro de 2020 ainda está em vigor na região. Os próximos 6 meses vão dizer se o período foi apenas uma oportunidade para que facções armadas curassem as feridas ou se representou progressos reais para uma solução política no país. E antes de encerrar, sons para aprender e ensinar. Uma professora de Mato Grosso do Sul usa a música para desenvolver habilidades em seus alunos. Vamos conferir na reportagem. A música está presente na vida das pessoas desde muito cedo e é usada geralmente como meio de relaxamento e entretenimento, mas pode também ser usada como canal de transmissão de saberes. A música como instrumento de ensino. É assim que as crianças desse espaço aprendem se divertindo, sons, timbres e ainda conhecem novos coleguinhas. Daniela, que é mãe das gêmeas Zara e Matisa, de 2 anos, diz que as meninas ficaram muito reclusas durante a pandemia e, nesse período, percebeu que a música fez bem para elas. A gente, durante a pandemia, ficou muito dentro de casa, muito sem contato com outras crianças e a gente sentiu falta disso. A gente sentiu que, para o desenvolvimento delas, seria interessante essa interação. E a música é muito importante para elas porque a gente percebe que elas aprenderam a falar muitas palavras através das músicas, em casa. Logo que chegaram, as gêmeas tiveram dificuldade para enturmarem com as outras crianças, mas foi preciso uma só música para se sentirem bem à vontade. Todo mundo fala, criança gosta de criança, né? Então, por mais que elas chegaram um pouco tímidas, aos poucos elas vão conseguindo, elas ganham confiança e conseguem interagir. A professora conta que com a música consegue desenvolver várias habilidades com as crianças. Nosso maior objetivo da oficina, né, é a interação das crianças e estimulação. A estimulação cognitiva, motora, motricidade fina, grossa, eles interagirem entre eles, a cognição, né, porque a gente, através da musicalização, a gente desenvolve a fala, memória, atenção, concentração. Além de professora, Gabriela é também musicista e fez uma apresentação para as crianças com violino. Ela conta que usa curiosidade para aprender a atenção da turminha. Então a gente deixa eles estimularem primeiro, deixa eles, aliás, manipular os instrumentos, né? Através da manipulação eles vão vendo que tem o instrumento que bate, o instrumento que toca, que tem corda. Então eles vão descobrindo assim, os diferentes tipos de instrumento, de timbre, de sonoridade. Aí através disso a gente trabalha o ritmo. Essa metodologia de ensino não é novidade, mas o que pouca gente sabe é o quanto a linguagem musical é importante para o desenvolvimento de uma criança. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendiomaninha para o casamento. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você. E a gente volta a se encontrar na segunda, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.